E aí, vamos ser mais produtivos? O PROC-V foi e ainda é uma das minhas funções preferidas. Nós temos uma opção para ele, o PROC-X. Esse vídeo será o seu guia definitivo sobre PROC-V, se você ainda tem alguma dúvida. E de quebra, você aprenderá uma nova função, a PROC-X, que possui outros parâmetros que o tornam bem completo, eliminando a necessidade da combinação com outras funções. Vamos lá? Iniciando aqui, vamos começar com o PROC-V. Então, basicamente, o PROC-V ele vai procurar ao longo de uma linha um determinado dado e vai retornar uma das colunas. Vamos ver na prática. Primeiro, igual PROC-V. Aí o valor procurado seria, no caso, o código, célula I2. Vamos vir aqui na matriz aonde nós queremos procurar. Vamos pegar desde a primeira linha até o final e arrastar para o lado. Essa seria a matriz onde vai procurar. Ponto e vírgula. Quando ele encontrar o valor procurado, nós vamos retornar uma das colunas a partir da primeira. 1, 2, 3, 4. Por exemplo, a descrição, que seria a coluna 2. E vamos usar primeiramente a correspondência exata. Ao longo do vídeo vamos ver a diferença. Vamos considerar falso. Fechamos e damos OK. Ou seja, ele procurou aqui o código número 1. Quando encontrou, retornou a segunda coluna. Poderemos procurar o teclado mecânico, por exemplo. Ele procura aqui ao longo das linhas. Quando ele encontrou, ele vai retornar a coluna desejada. No caso, a coluna 2. O preço poderíamos fazer a mesma coisa. PROC-V. Esse valor. Vamos procurar nessa matriz aqui. E vamos retornar a 1, 2, 3, 4. A quarta coluna. E colocamos falso. Pronto. Aqui temos o nosso teclado mecânico, que é o código 5. A descrição seria a coluna 2 e o preço seria a coluna 4. Podemos procurar também de outra forma, por exemplo, pela descrição. Da mesma forma, PROC-V, esse valor aqui, só que ao invés de iniciarmos pela coluna código, iniciaríamos por essa matriz aqui e retornaríamos agora não mais a quarta coluna, e sim a 1, 2, 3 colunas. Falso. O PROC-V, o que ele vai fazer? Ele vai sempre considerar a primeira coluna e vai retornar a coluna subsequente. Por exemplo, a partir da descrição, eu não conseguiria retornar o código. Então aqui não seria possível. Eu teria que deslocar essa coluna descrição para o lado mais extremo. Se eu usar um código que não existe, eu vou ter esse erro. Para mim fazer essa correção desse erro, eu poderia usar uma função chamada seErro, para deixar uma mensagem mais amigável. Se erro, ele vai mostrar o PROC-V, e se ocorrer o erro, aí eu posso colocar uma mensagem amigável. Não encontrado. Caso ele encontre, ok. Caso ele não encontre, ele daria essa mensagem mais amigável e não um erro. Se você quiser saber mais sobre erros, temos um vídeo aqui em cima para tratar todos esses erros mais comuns no Excel. Continuando, vamos usar esse campo verdadeiro. Vamos usar PROC-V, esse valor, nessa matriz aqui, e quando encontrar, eu quero que retorne a segunda coluna. Vamos continuar usando falso só para ver a diferença. Então, 2 cliques, ok. Vamos travar aqui essa matriz para que ele não desloque ao longo quando copiarmos a forma. O que aconteceu dessa vez? Se clicarmos aqui na função, que ele volta na caixa de argumentos da função. Nesse argumento, ele obriga que fosse um valor verdadeiro, que o valor seja exato. Como eu tenho alguns valores que não existem nesse intervalo, por exemplo,
o 10 aqui não existe nessa matriz. Ele vai retornar um erro. Se eu usar o parâmetro verdadeiro, muda o meu retorno. Agora não tem mais o erro. O que ele vai fazer? Quando ele encontrar um valor, ele vai retornar. Quando ele retornar um valor, por exemplo, 10. 10 não existe nessa tabela. Ele vai retornar um valor inferior aqui. Ó. Por exemplo, 800, ele vai retornar o quê? Vai retornar 10. Então essa seria a diferença. Só que o PROC-V ele não tem muitas possibilidades. Essa seria só o valor inferior. Continuando, da mesma forma nós podemos usar o PROC-H, que é exatamente a mesma coisa, a mesma lógica. Só que ele vai mudar o sentido. Em vez de procurar na vertical, ele vai procurar na horizontal. Como funcionaria? Igual PROC-H, valor procurado esse código, aonde? Nessa matriz aqui, toda ela, ele vai procurar em toda essa matriz, e quando ele encontrar o valor, ele vai retornar a linha. Então, se eu quero a descrição, seria 1, 2. Segunda linha. Vamos fechar o falso. Teríamos também o mesmo resultado. O preço, PROC-H, esse valor, o código, vamos procurar nessa matriz, e quando encontrar eu quero o quarta linha dessa procura. Falso. Ou seja, agora meu PROC-H também funciona. Como seria o PROC-X? Nós vamos usar igual PROC-X, e aí vamos procurar o valor pesquisa de valor seria esse argumento, ponto e vírgula. A matriz de pesquisa seria somente essa coluna aqui. E quando ele encontrar, eu quero que ele retorne essa coluna aqui. E aqui nós poderíamos simplesmente já parar com a função. Já funcionaria. Para procurar o preço, então usaríamos igual PROC-X, o código. Vamos procurar nessa matriz. E quando ele encontrar, ele vai retornar o preço. Essa seria a diferença básica entre os dois. Se eu fosse pesquisar o preço pela descrição, PROC-X, esse valor aqui, aonde? Nessa matriz aqui, que é onde eu quero procurar o meu dado. Quando ele encontrar, ele vai retornar um dado equivalente dessa matriz aqui. Pronto, nós teríamos os mesmos dados no PROC-V, com essas diferenças. Quando ele não encontrasse um valor, agora nós podemos usar, ao invés de uma outra função, aqui mesmo nós podemos digitar um valor ou alguma forma dizendo qual seria a mensagem. Então, aqui poderíamos usar não encontrado. Na mesma função, nós teríamos essa possibilidade de colocar uma mensagem de alerta. Ou, no caso do preço aqui, nós poderíamos dizer que, quando ele não encontrasse, retorna 0. Então, é um ponto positivo do PROC-X. Uma outra possibilidade de usar o PROC-X, vamos voltar ao código que existe. Podemos usar PROC-X, vamos procurar pela descrição. Então, vamos procurar esse item, aonde? Nessa matriz, e quando ele encontrar, eu quero que ele retorne o código. Então, com o PROC-X é possível fazer isso de uma maneira bem prática, sem a necessidade de que essa descrição aqui esteja na primeira coluna. É bem interessante. Continuando, no PROC-X ele também existe alguns outros parâmetros na função. Vamos lá. PROC-X, eu quero procurar esse valor aqui, nessa matriz aqui, e quando encontrar, eu quero que retorne essa daqui. Aqui,
não quero nenhuma mensagem, eu posso simplesmente continuar, outro ponto e vírgula, aí eu entro no outro parâmetro. O default do ProcX é buscar uma correspondência exata. Nesse caso aqui vamos confirmar duplo clique, vamos fechar a função. Aqui vamos travar para ele não deslocar o intervalo, nesse, com F4. Duplo clique, aqui ele vai dar aquele mesmo problema do quando é um valor verdadeiro em valores intermediários. Por exemplo, o 10 aqui não existe nessa tabela. Podemos mudar esse parâmetro aqui. Temos outras opções. Se eu posso usar esse -1 aqui, vamos ver o retorno. Agora, o que ele fez? Quando ele tem um valor intermediário aqui, 10, ele vai retornar o mínimo. 20, o mínimo. 30, o mínimo. E 15 ele já encontrou. 800, por exemplo, vai pegar o valor anterior. Eu poderia usar também essa função, esse argumento, ao invés do -1, o 1. O que aconteceria agora? Agora ele faz o contrário. Nos valores intermediários, ele vai buscar o de cima. Então, tem essa possibilidade de ser um pouco mais controlado essa busca, a forma dessa correspondência. A margem, então podemos ProcX, é que eu posso pesquisar aqui categoria, por exemplo. Eu posso procurar nessa coluna e retornar a anterior de uma maneira bem prática. Podemos trabalhar aqui, ele procura aqui e retorna um valor, uma coluna equivalente. Aqui vamos usar mais algumas possibilidades do ProcX. Vamos usar aqui ProcX. Vamos procurar essa palavra, só que vamos concatenar com um asterisco. Isso vai fazer com que ele pegue tudo que comece com a palavra teclado. Aí vamos pesquisar uma outra planilha, por exemplo, nessa daqui. Eu vou procurar aqui nessa coluna de descrição. E quando ele encontrar, eu quero que ele retorne não simplesmente uma coluna, mas eu quero que ele retorne 2 colunas. E vamos fechar aqui. Aqui ele deu um erro. Aqui nós vamos usar o se não encontrada. Vamos colocar não encontrada, só para uma mensagem mais amigável. E vamos usar essa opção correspondência de caractere coringa. Agora ele vai considerar esse coringa que colocamos aqui. Quando ele fez isso, além do teclado, do código do teclado, ele fez a descrição também. Então podemos retornar múltiplas colunas também. Aqui podemos retornar o desconto e a margem nessa mesma coluna aqui. Vamos em ProcX, esse código, vamos buscar dessa matriz aqui, e quando ele encontrar, eu quero que ele traga essas 2 colunas. Aqui ele vai ter um despejo de dados aqui. Podemos fazer o seguinte, com esses dados, usar uma função de soma e pegar e somar todos esses dados aqui. Agora nós temos a soma do desconto com a margem. Então pode ser bem útil no seu dia a dia isso. No ProcX eu também tenho um último argumento. Basicamente ele é a ordem de pesquisa. O básico ele vai de cima para baixo e quando ele encontra o primeiro valor ele retorna. Eu poderia fazer o contrário. Poderia começar de baixo para cima. Seria usando esse argumento. Hoje abordamos o ProcV e o ProcX e você pôde entender suas diferenças. O ProcX é uma ótima alternativa, mas o ProcV ainda tem seu charme. Por que não abandonar definitivamente o ProcV? Talvez o ponto principal seria sua familiaridade para os mais experientes e no Excel com versões mais antigas não teríamos o ProcX. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos!